Boa noite a todos. Sempre realmente uma alegria estar nesta casa presencialmente ou cumprimentando também por ser o nosso dia de vídeo, de gravações. E como disse o Amilson na nossa prece, estamos em festa, a casa está em festa e hoje nós vamos começar um capítulo que de certa forma fala de casa, fala de acolhimento, fala de consolo, fala também de confiança e de esperança. Tudo que a gente quer e precisa na vida. Nós vamos iniciar o capítulo 3, que é o capítulo Há muitas moradas na casa de meu pai. E esse capítulo, independente de moradas e do que nós vamos tratar nessa primeira parte, ele também nos traz a ideia, que a doutrina fala bastante, da diversidade dos mundos existentes, né? Das possibilidades que nós fomos aos poucos descobrindo e sabemos, e isso entra no capítulo da nossa evolução, do nosso processo de transformação, não só no nosso planeta, mas em todo o universo, os universos e, enfim, todos os mundos. Mas o que importa aqui, nessa primeira parte que nós vamos tratar hoje, isso pode ser dito na semana que vem. É uma passagem de Jesus bastante conhecida, que nós conhecemos independente da doutrina, que é aquele momento em que Jesus chama todos os apóstolos para aquela última ceia, aquele momento de confraternização, de aconchego, de estar junto, de dividir o pão, né? Jesus gostava muito de fazer isso. E Jesus trazia esses momentos porque Jesus vivia, né? Jesus não falava só por saber. Jesus vivia tudo o que falava. Então, antes de qualquer coisa, Jesus gostava muito dessa situação de estar junto. Era Ele que partilhava, era Ele que distribuía. E isso nos traz várias coisas importantes. O quanto às vezes a gente tem esquecido disso, né? Independente de qualquer outra coisa. Desse partilhar, desse estar junto, desse dividir, deste reconhecer a importância desse estar junto, deste apego e aconchego mesmo. E nesse momento que Jesus vem, ele veio trazer consolo, por quê? Era o momento que antecede a prisão de Jesus. E Jesus ia ser preso, Jesus ia ser levado, Jesus ia ser crucificado, Jesus ia ser morto. Ele estava sendo perseguido e aqueles eram os momentos finais. Mas antes disso, o que ele faz? Ele abriga, ele consola, ele traz os apóstolos e diz: gente, não se preocupem. Isso é dito assim: não se turbe o vosso coração, não se perturbem. Sabe alguma coisa como, fica frio, está tudo sob controle. E ele preparava para um momento de despedida, que normalmente é uma coisa que a gente não gosta, né? A gente não gosta de separações, isso envolve perder coisas, pessoas, a gente não gosta disso. Mas ele traz este aconchego para falar da sua partida. E aqui já tem uma grande lição desse capítulo, que eu acho uma das lições mais bonitas para o nosso amadurecimento, que é a misericórdia. E o Pai é misericordioso. Isso faz parte do amor, da misericórdia. Ele primeiro ampara, depois ele nos traz o desafio da dor. Ele primeiro traz o aconchego. Ele primeiro nos protege. A gente não aceita isso e não acha que é assim, porque a gente é muito reclamão. Então a gente não acha que é dessa forma. A gente acha que porque comigo, porque eu de novo, porque tem que ser assim, porque sempre eu, né?
A gente acha isso, a gente sempre se acha o excluído. Mas se nós pararmos para analisar situações de muito ou de pouco desafio na nossa vida, situações de dor, nós vamos conseguir observar que o amparo aconteceu antes. Mas para isso a gente precisa abrir a nossa morada. Sobre isso nós vamos falar já já. A gente precisa estar aberto para entender, porque isto é fato. A parceria com o Pai, ela é verdadeira. E nesta parceria, primeiro vem a misericórdia, primeiro vem o amparo e depois vem o desafio. Com certeza isso nos fortalecerá. E Jesus faz isso com os apóstolos. E fala, mas ele também diz, eu vou porque há muitas moradas na casa do meu Pai. Então percebam, muitas moradas, mas a casa é uma só. E naquele momento, nós não tínhamos condições de entender tudo isso. Ficava uma coisa muito perdida. Até difícil de entender o que era esta representação deste Pai. Mas Jesus estava ali já nos falando de imortalidade. Ele estava nos falando de olharmos a longo prazo, mas a gente não conseguia entender. E ele diz, depois eu volto. Que é o famoso que eu adoro repetir, o hashtag tamo junto. Então aqui tem o hashtag ficar frio e hashtag tamo junto. É aí que ele transmite esta verdade e esta certeza. Perceberam quando eu falei que era um capítulo que nos traz a confiança? Mas não entendíamos muito, porque essa ideia, das muitas moradas, mas o tempo passou. Conseguimos fazer uma série de coisas com esses ensinamentos, mas aí que vem o nosso aprendizado com a doutrina espírita. A doutrina espírita nos traz a verdadeira amostra da imortalidade. Nós tivemos as comprovações da espiritualidade, das comunicações, da nossa imortalidade e nos trouxe também a ideia da evolução. Somos todos iguais no princípio, estamos todos aqui para evoluir e estamos todos para crescer. Muitas moradas. Habitamos diferentes moradas. Nem precisamos sair desse planeta, porque muitas vezes a gente se preocupa muito com a morada externa. Mas Jesus, lá naquele momento da ceia, ele estava dizendo para os apóstolos, mais ou menos quando ele diz, gente, fica frio, não se perturbem. Vamos pensar mais longe, vamos expandir o nosso olhar. Não fica aqui tão com picuinhas, com coisas pequenas, tão terra a terra, tão aqui agora. Vamos treinar a eternidade em nós. Vamos exercitar, que nada mais é do que aprender sobre o amor. Mas a gente não sabia, como eu disse, como fazer isso. E a doutrina nos trazendo a ideia da evolução, ela também nos mostra que a mudança está em nós. E aí a gente volta para onde? Para a nossa morada interna. Não adianta nós tentarmos mudar o externo. Nós só conseguiremos alguma coisa quando nós cuidarmos da nossa morada interna. É muito comum aqui nessa passagem falar de uma frase bastante forte de Emmanuel. Emmanuel, para quem não sabe, um espírito que acompanhou muito Chico Xavier, muitas publicações, um espírito de muita importância em toda a caminhada de Chico Xavier, e ele diz que a nossa mente é a morada do espírito. Mais ou menos a gente é o que a gente pensa. Somos o que pensamos. Então, o que a gente precisa
cuidar da nossa morada interna, equilibrá-la, tirar a sombra dela, trazer mais recursos para que a gente consiga ver esta porção divina em nós. Porque foi nos dito, Deus está em nós. Somos criação divina. Fomos criados para o amor. Ah, mas, gente, você fala isso porque não aconteceu na tua vida o que aconteceu na minha. A gente sempre tem um mas, né? E a gente sempre acha que o nosso desafio é maior do que todos. Sim, e tem momentos na vida que os desafios são realmente muito difíceis, muito duros, muito desarranjadores, né? Muito desequilibradores. É difícil mesmo. Mas a gente tendo esta certeza da parceria com Deus, a gente tem que entender que tem um propósito. É o propósito do crescimento, é o propósito da evolução, é o propósito do nosso desenvolvimento. Porque a misericórdia está ali, em qualquer situação. Primeiro a misericórdia. Jesus não saiu, deixou um bilhetinho e falou, volto logo. Ele fez um jantar. O pão é representatividade até hoje, entre todos nós, em vários segmentos religiosos. É de extrema importância. Ele primeiro juntou, ele primeiro acolheu, ele primeiro trouxe. Ele mostrou, gente, a misericórdia vem antes do desafio. Confiem, acreditem, cuidem. Sabe aquela ideia do tudo posso naquele que me fortalece? É essa certeza que precisamos pôr em nós. Ah, mas vamos voltar lá para o meu perrengue. O meu perrengue é maior do que o que você está imaginando. Porque a gente é reclamão mesmo. Não que às vezes, como eu já disse, os perrengues são grandes mesmo. Mas nesses momentos em que está difícil demais equilibrar a nossa morada interna, em que está muito difícil deixar a sombra e buscar este equilíbrio, né? Cuidar da nossa casa mental, do nosso interior, a gente tem o quê? O recurso da prece. Não é à toa que quando a gente vem à casa espírita, a gente ouve que parece que estão martelando na cabeça da gente. Está fazendo prece, né? Já fez a prece, faz a prece, porque ela nos conecta. Se a nossa mente é onde estamos, vai depender do que pensamos para saber qual a qualidade ou qual o tipo de vida que nós vamos ter. Então, para que nós não nos distanciemos do Pai, para que a gente permaneça naquele jantar gostoso, naquele encontro acolhedor de dizer, olha, tá tudo difícil, mas estamos junto. O hashtag estamos junto a gente não pode esquecer de vivê-lo, porque o propósito existe, a parceria não é quebrada, a misericórdia está sempre disponível em nós. Na sexta-feira, nós tivemos uma palestra online em comemoração aos 72 anos da nossa casa. Quem acessar a nossa página no YouTube, aliás, já fica o recadinho para quem ainda não conhece, é Centro Espírita Itajubá. Mas aqui a gente tem disponível para poder clicar e chegar. Nós tivemos uma palestra com um palestrante espírita, Simão Pedro de Lima, e o título da palestra dele, o tema da palestra foi Tempos de Transição. E, curiosamente, né, parece que a gente acha que estava até meio errado, né? Porque a gente ouve tanto falar de transição, né, do nosso progresso, da nossa mudança, que aí entra também neste capítulo, nesta parte de dizer há muitas moradas na casa do Pai. Estamos na transição para mudarmos a frequência vibratória do nosso planeta e podermos viver de maneira mais amorosa, mais harmônica.
E ele diz não, que tempos de transição é porque cada um de nós vive este momento. Porque cada morada tem que fazer este seu processo de modificação, de transformação, de entendimento e de acolhimento para o Pai dentro de nós. É abrir a nossa morada para Jesus entrar. É abrir a nossa morada para que tenhamos a certeza desta força, desta parceria com Deus em nós. Para que possamos realmente seguir sendo melhores, vivendo melhores. Porque os desafios continuarão. Por hora, não quero terminar dando uma má notícia, mas não vai desaparecer, não vai sumir. Somos nós que temos que nos fortalecer para enfrentarmos os nossos desafios, para enfrentarmos os nossos buracos, as falhas das nossas moradas internas. Reconhecendo isso, tendo a força de Deus em nós, e isso não é se tornar onipotente, é simplesmente reconhecer e ter a certeza deste grande amor dentro de cada um de nós. Que assim seja. Graças a Deus.